partir desse momento você confere o que foi destaque nesta semana que passou no Jornal Breve. Dória pede abertura de investigação contra Sarah Winter. O governador João Dória vai apresentar nesta segunda-feira uma notícia-crime para pedir a instauração de inquérito policial com o objetivo de apurar 31 supostos crimes de difamação e uma ameaça contra o tucano no Twitter. Os ataques foram feitos pela ativista de direita Sarah Winter, que também fez ameaças ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que solicitou investigação. Sarah Winter está entre os 29 alvos da operação da Polícia Federal realizada dia 27 e determinada por Moraes no inquérito de fake news. Depois da ação da Polícia Federal, Sarah Winter gravou um vídeo no qual disse que vai infernizar a vida do ministro. No pedido assinado pelo advogado Fernando José da Costa, a menção ao fato de Sara Fernanda Giromoni, o verdadeiro nome de Sarah Winter, ser filiada ao DEM, partido do vice-governador Rodrigo Garcia. Segundo o documento, a escolha da ativista por esse nome coincide com Sarah Winter Donville Taylor, que foi espiã de Hitler e membro da União Britânica de Fascistas no século XX. A notícia-crime inclui um post de Sarah Winter no Facebook, no qual ela disse que foi treinada na Ucrânia e que chegou a hora de ucranizar, além de fotos dela com o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. A ativista é uma das líderes do Grupo 300 pelo Brasil, que está acampado em frente ao Palácio do Planalto. O grupo tem integrantes armados e prega bandeiras antidemocráticas. Em postagens no Twitter, a militante xinga Dória de oportunista, sádico, covarde e botox ambulante, entre outros. Governo nomeia nome do Centrão para o FNDE. Governo federal nomeou Marcelo Lopes da Ponte, ex-chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, para a presidência do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele entra no lugar de Karine Silva dos Santos, demitida do cargo nesta segunda-feira. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União e assinadas pelo ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. O salário de Marcelo Lopes será R$ 16.944, o mais alto da categoria do Grupo Direção e Assessoramento Superiores. Ele ocupava o cargo de chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, do Centrão. Nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro passou a negociar cargos do governo com partidos da Câmara. O FNDE é vinculado ao Ministério da Educação e teve orçamento de 55 bilhões ano passado. O órgão é responsável pela maioria das ações e programas da educação básica do país, como a alimentação e o transporte escolar, além de atuar na educação profissional e tecnológica e no ensino superior. O nome Centrão se notabilizou em 1988, quando deputados e senadores se juntaram para aprovar medidas durante a vigência do Congresso Constituinte. O grupo era formado por legendas sem forte conotação ideológica e dadas ao fisiologismo, outra expressão cunhada à época para se referir à exigência dos partidos por fazerem indicações para cargos na administração pública. Atualmente, são considerados do grupo os partidos que não estão alinhados nem à oposição e nem ao governo e que têm hoje protagonismo nas votações do Congresso. Entre eles, PP, PL e Solidariedade. Ministro pede à PF investigação sobre vazamento de possíveis dados de Bolsonaro e filhos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, pediu nesta terça-feira à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar o vazamento de supostos dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, ministros, empresários e políticos bolsonaristas. Segundo o ministro, as investigações vão apurar crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas. O vazamento foi feito pelo grupo de hackers Anonymous Brasil em uma postagem no Twitter na noite desta segunda. Os hackers vazaram supostos dados cadastrais, como endereços e telefones pessoais.
além de informações sobre suposto patrimônio dos atingidos. Pouco depois da publicação, a rede social apagou as postagens. O Twitter também baniu o perfil do Anonymous Brasil por violar as regras da empresa. Entre as vítimas dos ataques do Anonymous estão o presidente, seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e a ministra da Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, o deputado estadual Douglas Garcia e o empresário Luciano Hang, apoiador do governo. Também no Twitter, Bolsonaro comentou o ataque. Ele disse que o ato dos hackers foi uma medida de intimidação. Disse ainda que providências legais serão tomadas. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, responsável pela segurança de Bolsonaro e familiares, informou que o caso do vazamento será tratado pelo Ministério da Justiça. MEC autoriza que atividades remotas passem a valer como carga horária. O Ministério da Educação homologou parcialmente o parecer do Conselho Nacional de Educação com regras sobre a educação na pandemia, suspendendo o trecho que falava sobre avaliações e exames e mantendo a autorização para que as atividades remotas passem a valer como carga horária. Com isso, as escolas têm mais recurso para cumprir o mínimo de horas letivas exigidos por lei. Em 1º de abril, uma medida provisória estipulou que em 2020 as escolas deverão cumprir o mínimo da carga horária, mas não de dias letivos. Desde março, as aulas estão suspensas em todo o Brasil. Um levantamento do G1 apontou que 16 estados planejam considerar atividades remotas como carga horária do ano letivo, equivalendo às aulas presenciais. Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Santa Catarina. O documento homologado pede que as escolas levem em consideração a situação de cada estudante e da família para evitar o aumento da desigualdade e da evasão escolar. Mas com a suspensão do trecho de avaliações e exames, as redes de ensino seguem sem definição sobre como vão mensurar a aprendizagem dos alunos durante e depois da pandemia e da quarentena. O trecho suspenso foi submetido a uma nova avaliação do CNE. Para repor a carga horária no retorno às aulas, o documento homologado pelo MEC sugere o uso de períodos como férias, sábados e também o aumento do horário da atividade escolar. Para a educação infantil, são recomendadas atividades educativas para que as famílias e as crianças não percam contato com a escola. Já nos primeiros anos do ensino fundamental, foi recomendado o acompanhamento da família e atividades que não pressuponham a substituição dos professores pelos responsáveis pelo estudante. Bolsonaro veta uso de 8,6 bilhões no combate ao Covid. O presidente Jair Bolsonaro vetou o uso do saldo remanescente do Fundo de Reservas Monetárias de 8,6 bilhões para o combate ao novo Covid. A decisão foi publicada na edição desta quarta do Diário Oficial da União. A destinação do dinheiro tinha sido aprovada em maio pelo Congresso durante a análise da medida provisória editada por ele mesmo, que extinguiu o fundo. Bolsonaro também vetou outros trechos do texto aprovado pelos parlamentares, entre eles o que previa a repatriação do dinheiro entre estados e municípios para a compra de materiais de prevenção à pandemia. O presidente sancionou apenas a parte da lei que extingue o fundo que já estava inativo. Agora cabe ao Congresso analisar o veto presidencial, que poderá ser mantido ou derrubado. Não há ainda previsão de quando a questão será analisada pelos parlamentares. Durante a tramitação na Câmara e no Senado, o projeto havia sido aprovado com grande consenso. Entre os deputados, a votação tinha sido simbólica, sem o registro de votos no painel eletrônico, modalidade usada geralmente quando há acordo sobre o teor da matéria. No Senado, a aprovação havia sido unânime, com 75 votos a favor. Ao ser questionado nesta terça-feira sobre o veto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse surpreso com a decisão dele, de Bolsonaro. No dia em que o projeto foi votado na Câmara, o deputado Sanderson, do PSL, um dos vice-líderes do governo,
foi o responsável por indicar a posição governista. Ele deixou claro que o Palácio do Planalto era a favor de destinar o dinheiro para os entes federados usarem no enfrentamento ao Covid. Governo decide exonerar novo presidente do Banco do Nordeste um dia após a posse. Um dia depois de tomar posse como presidente do Banco do Nordeste, BNDB, em Fortaleza, Alexandre Cabral será exonerado do cargo, informa a fonte do Palácio do Planalto. Ele está cheio de problemas, disse um importante auxiliar do presidente, sem explicitar que o maior problema de Cabral é ser alvo de investigação conduzida pelo Tribunal de Contas da União, sob suspeita de irregularidades no período em que foi presidente da Casa da Moeda em 2018, conforme revelou a edição desta quarta-feira do jornal O Estado de São Paulo. Cabral foi indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na tentativa de evitar uma indicação do PL de Valdemar da Costa Neto. Assessores do presidente garantem que o nome não foi indicação política. A imprensa fala que é indicação do Centro Democrático. Eu não falo em centrão, que é muito pejorativo e isso nos traz problemas. Mas não foi, afirmou o ministro da Articulação Política, general Luiz Eduardo Ramos. Após divulgar reabertura das escolas para julho, Secretaria de Educação de São Paulo recua e diz que retorno não tem data definida. Após anunciar a reabertura das escolas a partir de julho, a Secretaria Estadual de Educação voltou atrás e afirmou que o calendário de retorno às aulas ainda não tem data definida e depende de aprovação do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo. As aulas presenciais na rede municipal e estadual estão suspensas desde o final de março por conta da pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, em e-mail enviado à imprensa, meio-dia e 59, o governo informava que as aulas presenciais seriam retomadas em julho, de forma gradativa e regionalizada, podendo ainda ser antecipada no caso das creches e unidades de educação infantil. Em um novo e-mail enviado às 13h32 às 15h36, porém, a informação havia sido retirada e a data negada. Nesta quinta-feira, a pasta também divulgou o balanço do número de alunos transferidos da rede particular para a estadual de São Paulo. Segundo o governo, a procura cresceu mais de 10 vezes nos meses de abril e maio deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano, a rede municipal recebeu 2.388 transferências de estudantes oriundos da rede particular, contra 219 no ano passado. Por conta do aumento da procura, a Secretaria Estadual de Educação abriu pela primeira vez a possibilidade de as matrículas serem feitas de maneira totalmente online. De acordo com a pasta, a medida visa evitar o deslocamento das famílias, formação de aglomerações nas escolas e diminuir o risco de contaminação do coronavírus. Poderão manifestar interesse pela migração para a rede estadual os pais dos alunos com matrícula na rede privada ou vindo de outros estados. A matrícula é para o ano letivo vigente. As matrículas para o ano de 2021 ainda não estão abertas e só retornarão quando as aulas voltarem a ser presenciais. MPF pede arquivamento de inquérito sobre ataque a Bolsonaro. O Ministério Público Federal enviou à Justiça Federal um pedido de arquivamento temporário do segundo inquérito que investiga o ataque contra o presidente Jair Bolsonaro em setembro de 2018 em Juiz de Fora, a 280 quilômetros de Belo Horizonte. Para o órgão, a paralisação das investigações deveria acontecer até que o Supremo Tribunal Federal decida se será possível periciar o celular do advogado do pedreiro Adélio Bispo, autor confesso do crime. Um relatório parcial do inquérito em questão aponta que Bispo agiu sozinho no crime. O MPF disse à Justiça que concorda com a conclusão, mas destacou que a perícia pendente pode revelar a existência de grupo ou pessoas que tenham instigado ou induzido Adélio à prática do atentado.
Para os representantes do MPF, ainda é preciso identificar quem está financiando a defesa de Bispo, que, segundo o órgão, não foi contratada nem pelo autor da facada e nem pela família dele. Trump diz que pelo menos 1 milhão foram salvos do coronavírus ao fechar os Estados Unidos e observa que o Brasil está num momento muito difícil. Fechamos nosso país, salvamos possivelmente 2,5 milhões de vidas. Poderia ser só 1 milhão de vidas, acho que não menos que isso. Mas se considerarmos que estamos em 105 mil hoje em dia, o número de vítimas seria pelo menos 10 vezes maior. É o que se acredita como mínimo se fizéssemos imunidade de rebanho, comentou. Se você olha para o Brasil, eles estão num momento bem difícil. E a propósito, eles falam muito da Suécia. Isso voltou a assombrar a Suécia. A Suécia está tendo um momento terrível. Se tivéssemos agido assim, teríamos perdido 1 milhão, 1,5 milhão, talvez 2,5 milhões ou até mais, afirmou. O presidente, por vezes, contradisse especialistas em doenças de seu governo, promoveu tratamentos potenciais que não foram considerados eficientes e já acusou governadores democratas de reabrirem seus estados vagarosamente para prejudicar suas chances de reeleição. Os norte-americanos parecem estar cada vez mais críticos à maneira pela qual Trump conduz a crise da saúde. De acordo com uma pesquisa da Reuters Ipsos, publicada no dia 12 de maio, os que desaprovam o desempenho de Trump no comando da resposta à pandemia superam os que aprovam por 13 pontos percentuais. O levantamento mostra que 41% dos adultos norte-americanos aprovam o desempenho de Trump no cargo, queda de 4 pontos em relação a um levantamento semelhante conduzido em meados de abril. A reprovação ao presidente cresceu 5 pontos para 56% no mesmo período. Rússia disponibilizará remédio contra a Covid-19 na próxima semana. A Rússia disponibilizará seu primeiro remédio aprovado para o tratamento de pacientes de Covid-19 a partir da próxima semana, disse sua financiadora estatal, a Reuters, uma medida que a nação espera diminuir a pressão sobre o sistema de saúde e acelerar a volta à atividade econômica normal. Os hospitais russos podem começar a dar o remédio antiviral registrado com o nome Afivavir aos pacientes a partir de 11 de junho, disse o chefe do Fundo Soberano a Reuters em uma entrevista. Ele disse que a empresa responsável pelo remédio fabricará em quantidade suficiente para tratar cerca de 60 mil pessoas por mês. O novo remédio antiviral da Gilead, chamado Remdesivir, se mostrou promissor em alguns testes pequenos de eficiência contra a Covid e está sendo dado a pacientes de alguns países seguindo regras de uso compassivo ou emergencial. O Afivavir, conhecido genericamente como Favipravir, foi desenvolvido inicialmente nos anos 90 por uma empresa japonesa comprada mais tarde pela Fujifilm, quando esta migrou para o setor de saúde. O Japão vem testando o mesmo medicamento conhecido lá como Avigan. O primeiro-ministro Shinzo Abe o elogiou, ele concedeu o equivalente a 128 milhões de dólares de financiamento estatal, mas ainda não aprovou seu uso. O Afivavir apareceu em uma lista de remédios aprovados pelo governo russo no sábado. Os testes devem ser concluídos em cerca de uma semana, mas o Ministério da Saúde aprovou o uso do medicamento graças ao processo acelerado especial e a fabricação começou em março. A Rússia conseguiu reduzir o cronograma dos testes, que costumam durar muitos meses, porque o genérico japonês no qual a Afivavir se baseou foi registrado em 2014 e passou por testes consideráveis antes de especialistas russos o modificarem. Teste de vacina de Oxford contra a Covid-19 contará com 2.000 voluntários brasileiros. 2.000 brasileiros participarão dos testes para a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford. A estratégia faz parte de um plano de desenvolvimento global e o Brasil será o primeiro país fora do Reino Unido a começar a testar a eficácia da imunização contra a SARS-CoV-2. Os testes serão feitos no Rio e em São Paulo. Em São Paulo, os testes serão feitos em 1.000 voluntários e conduzidos pelo Centro de Referência para Imunológicos Especiais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp.
A Fundação Lema está financiando a estrutura médica e os equipamentos da operação. Para ser conduzido no Brasil, o procedimento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com o apoio do Ministério da Saúde. Os voluntários serão pessoas na linha de frente do combate ao coronavírus, com uma chance maior de exposição ao SARS-CoV-2. Eles também não podem ter sido infectados em outra ocasião. Os resultados serão importantes para conhecer a segurança da vacina. Com a previsão otimista de ficar pronta ainda em 2020, a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford ofereceu proteção em um estudo pequeno com 6 macacos, resultado que levou ao início de testes em humanos no final de abril. Em humanos, os testes têm apenas 50% de chances de sucesso. Sem comprovar dados, autores pedem que estudo sobre hidroxicloroquina publicado em revista britânica seja excluído. 3 autores do controverso estudo sobre o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19, publicado pela revista britânica Lancet, pediram nesta quinta-feira que o artigo seja excluído. O estudo, feito com 96 mil participantes com Covid-19, recebeu uma série de críticas de pesquisadores que apontaram falhas metodológicas e éticas na pesquisa. Segundo o artigo publicado pela revista, a hidroxicloroquina é apontada como a causadora de maior mortalidade entre os infectados pelo novo coronavírus. O estudo embasou a decisão da OMS de suspender os testes clínicos com a droga. Ontem, como foi noticiado pelo antagonista, a entidade anunciou que retomaria os testes com hidroxicloroquina para o tratamento da doença no âmbito de um ensaio clínico global denominado Projeto Solidariedade. Também na quarta-feira, uma reportagem do jornal britânico The Guardian questionou a idoneidade da empresa americana Surgisphere, fornecedora dos dados para o estudo publicado pela The Lancet. Um outro estudo, liderado por pesquisadores da Universidade de Minnesota, Estados Unidos, e do Canadá, mostrou que a hidroxicloroquina não impediu que pessoas expostas a pacientes infectados pelo novo coronavírus contraíssem a Covid-19. Segundo o The New York Times, esse foi o primeiro ensaio clínico controlado envolvendo a hidroxicloroquina. Ao todo, 821 pessoas que tiveram grande contato com pacientes infectados pelo vírus participaram do estudo que, como o antagonista registrou ontem, tem alguns problemas metodológicos. O grupo farmacêutico diz que vacina da Covid-19 está prevista para setembro. O grupo farmacêutico britânico AstraZeneca afirmou nesta sexta-feira que espera para setembro os resultados sobre a eficácia da vacina contra o coronavírus, em que está trabalhando com a Universidade de Oxford. A instituição, cujo projeto é financiado pelo governo britânico, se associou ao grupo farmacêutico para fabricar e distribuir em todo o mundo a vacina que está desenvolvendo. Os ensaios clínicos com humanos começaram no final de abril, no Reino Unido, e devem ser realizados este mês no Brasil, que é agora o epicentro da epidemia, afirmou Soriotti. Para ganhar tempo, foi decidido não esperar pelos resultados antes de começar a produção. Essa estratégia representa um risco financeiro, mas é a única maneira de ter uma vacina disponível rapidamente enquanto se confirma sua eficácia, acrescentou. AstraZeneca assinou acordos para estabelecer redes de distribuição paralelas, entre elas uma com o Instituto Serum da Índia para a entrega de 1 bilhão de doses aos países de baixa e média renda, a fim de dobrar a capacidade de produção para 2 bilhões de doses. Na quinta-feira, o grupo anunciou um acordo de 750 milhões de dólares com 2 organizações internacionais especializadas, CEPI e Gavi, para a fabricação e distribuição de 300 milhões de doses, com entrega a partir do final do ano. Covid-19. Bolsonaro ordenou atrasar boletins para não passar em telejornais. A ordem para atrasar a divulgação dos boletins epidemiológicos sobre a disseminação do novo coronavírus no país partiu direto do presidente Jair Bolsonaro.
De acordo com uma fonte no alto escalão do governo, a decisão é permanente e a partir de agora a divulgação será apenas às 22 horas. A estratégia da presidência é evitar que os dados estejam disponíveis no horário dos telejornais noturnos, período em que as televisões têm maior audiência, pois muitos dos brasileiros estão em casa. Mesmo sem anúncio oficial, a ordem foi dada para que dados sejam enviados à imprensa apenas no final da noite, mesmo que estejam prontos às 19 horas. Obrigado por ter nos assistido. O Jornal Breve volta na segunda-feira. Até lá!